Ok, então já estamos no ar. Bom, pessoal, então vamos lá, né? Vocês estão vendo aqui a nossa telinha? Deixa eu só Ainda não. colocar aqui a posição. É que eu tenho que compartilhar, né? Tem que fazer o... Faz tanto tempo que eu não mexo mais com isso, que até essas coisas eu acabei deixando de lado. Mas vamos lá. Tudo bem agora? Estão vendo aí? A tela tá negra, mas está indo. Tá, devagar ela chega lá. Devagar ela chega lá. Agora foi. Foi? Agora Então foi. tá ótimo. Tópico 16. Isso. Então, hoje nós vamos começar exatamente o capítulo 16. O título é Lições Preciosas com Dr. Inácio. O nosso livro, como a gente havia já comentado, né, é o Reforma Íntima Sem Martírio. E a gente vai, então, dar sequência a esse livro. O doutor Inácio, para quem não sabe, foi um encarnado, médico encarnado espírita, lá na região do Triângulo Mineiro, que teve uma atividade espírita bastante proeminente, né? Inclusive com a criação do hospital espírita lá, e depois de desencarnado, ele continua no trabalho. E aí, hoje, a gente vai ver aqui a irmã se trazendo para nós essas informações. Sempre no início de cada capítulo, a irmã ela traz para nós um trecho pequeno de um dos livros da codificação. Nesse caso aqui, lá do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 28, item 9. Capítulo 28, se não me falha a memória, é Pedi e obtereis. Então, vamos ver aqui este capítulo, para a gente não se perder com relação às nossas referências espíritas. Vamos lá, livro de Kardec, o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 28, é lá no finalzinho, não é isso? Capítulo 28, deve ser por aqui. Vamos ver. Capítulo 28, é esse aqui mesmo, acho que pedi e obtereis. Isso, não, capítulo 27, pedi e obtereis. Capítulo 28 deve ser sobre preces espíritas. Opa. Instruções dos espíritos. Preces inteligíveis. 87654321. Eu voltei no 27. Aqui, ó. Capítulo 28, coletânea de preces espíritas. A irmã-se, ela informa para nós que está sendo tirado do item 9 do capítulo 28. Vamos lá ver do que trata o item 9, né? Então, são preces gerais, a oração dominical, que é infinitamente linda, e Kardec faz uma abordagem fantástica em termos de doutrina espírita do próprio Pai Nosso. Depois tem as preces das reuniões espíritas, 7, preces para os médiuns. Então, aqui agora, se nós observarmos bem, o título é Lições Preciosas, e aqui a referência é médium, né? Então, Allan Kardec, ele coloca aqui um trecho do Atos dos Apóstolos, né? Depois ele faz um prefácio explicando um pouco a respeito, e aí depois ele vai fazer a prece em si mesma, né? Então, vamos ver aqui de onde que a irmã se tirou aqui. Vamos ver lá como é que ela se expressou. Aquele que, médium, compreende a gravidade do mandato de que se acha investido, religiosamente o desempenha. Então, ele está falando que há médiums que vão desempenhar um papel
e que, quando ele tem a noção da gravidade daquilo que faz, então eles desempenham essa atividade de uma forma religiosamente, né? Então, aqui, vamos ver onde é que nós encontramos isso. Eu não vou encontrar aqui, certamente não vou encontrar aqui agora procurando. Mas está aqui no item 9. Deixa eu ver aqui. Aqui. Não sei se vocês estão conseguindo enxergar aqui, mas é aqui, ó. A letra está pequenininha. Ah, é? E agora? Bota em 150 ou 160. Eu botei em 200, eu coloquei em 250 aqui. Aqui Ocupou para mim minha tem tela. 132 que aparece. Ah, é? É porque eu acho que é tempo de atualização da tela. Então ele vai aumentar daqui a pouco, então. Então, aqui, Agora Allan tá Kardec... bom. Hein? Agora tá boa a letra. Isso. O tamanho Então, aqui, tá Allan... bom. Agora foi. Agora ok. Foi até Então, demais. então, só para a gente pegar um pouquinho antes do trecho, para ter a noção do contexto. Assim, Allan Kardec se expressa, olha só. Os espíritos vêm instruir o homem sobre os seus destinos, a fim de o reconduzirem à senda do bem, e não para o pouparem ao trabalho material que lhe cumpre executar nesse mundo, tendo por meta o seu adiantamento, nem para lhe favorecerem a ambição e a cupidez. Então, essa é a função dos espíritos em se manifestando perante nós, os encarnados. Qual é a tarefa dos espíritos? Então, é exatamente essa: instruir-nos sobre os nossos destinos, nos reconduzirem à senda do bem. Mas isso não significa poupar a nós, encarnados, o trabalho que nós temos que fazer por nós mesmos, porque o objetivo do trabalho é promover o nosso adiantamento. E os espíritos, os espíritos bons dentro do trabalho espiritual sério, também nem vêm para favorecer a ambição e a cupidez, os interesses particulares de cada um de nós. Essa é a missão dos espíritos. Aí, Kardec continua. Aí tem os médiuns, o de que devem compenetrar-se bem, para não fazerem mau uso de suas faculdades. Então, o médium, ele deve estar atento a exatamente qual é a função dos espíritos, para que ele não se não se deixe enganar, não se deixe levar e simplesmente satisfazer aquilo que os espíritos querem, quando isso não é adequado ao processo de aprendizado espiritual nosso. Aí, então, Kardec fala, e é aqui que a irmã se tirou, então, aquele trecho. Aquele que, médium, compreende a gravidade do mandato de que se acha investido, religiosamente o desempenha. E aí, na continuidade, né, sua consciência lhe profligaria, lhe condenaria como ato sacrílego utilizar por divertimento e distração para si ou para os outros faculdades que lhes são concedidas para fins sobremaneira sérios e que o põe em comunicação com os seres do além-túmulo. Ou seja, nesse contexto aqui, a gente vai verificando, né, que a doutrina espírita e o evangelho segundo o espiritismo deixam clara a função do trabalho mediúnico aqui na Terra. Toda pessoa que, sendo médium, sendo espírita, participando ativamente de trabalhos na doutrina espírita, vai entender que o trabalho dentro do grupo espírita é um trabalho que tem início, meio e fim durante poucas horas, durante a semana, e que o resto do tempo é a vida que leva, né? Então, sendo médiums, essa vida que você leva
né, fora da atividade espírita, tem que ser, em termos moral, do mesmo padrão que você pretende realizar dentro da própria agremiação, onde você aprende e serve, não é isso? Então, esse foi o trecho, né? Essa foi a mensagem inicial que a irmã se trouxe para nós sobre médiuns que sabem a grandiosidade, sabem a importância, sabem a gravidade do mandato, né, de que se acham investidos. Quando estamos falando aqui de médiuns com mandato, pessoal, eu não sei se vocês têm essa noção, mas o mandato mediúnico é relacionado com espíritos que reencarnam para realizar tarefas específicas no campo da mediunidade, correto? Então, por que nós estamos abordando dessa forma? Porque muitos de nós têm faculdades mediúnicas, digamos assim, rudimentares, não é mesmo? Aquelas intuições leves, aqueles sensações físicas até de proximidade espiritual, não é isso? Às vezes uma ideia que vem na mente instantânea, que a gente sabe que é uma intuição espiritual, essas características informam para cada um de nós, para todos nós, aquilo que Allan Kardec, lá no Livro dos Médiuns, ele deixa evidente. Todos somos médiuns. Lembram disso? Allan Kardec fala isso. Na sequência desse todos somos médiuns, Allan Kardec ele avança e diz: entretanto, consideraremos como médiuns aqueles que dão condição a uma atividade explícita, formal, né, onde você comprova realmente a mediunidade. Lembram disso? Então, vamos lá. O Livro dos Médiuns. Hoje nós estamos aqui fazendo um trabalho de rememoração de conteúdo espírita. Voltando às raízes. É fundamental, né? Então, se eu vou pesquisar aqui, eu diria o seguinte, deixa eu ver aqui. Dos médiuns, deixa eu ver aqui, em qual capítulo dos médiuns nós vamos encontrar isso que nós estamos querendo dizer. Do Laboratório do Mundo Invisível, Lugar Assombrado, Cimentologia e Psicografia da Psicografia dos Médiuns. Eu acredito que seja aqui, página 234. Vamos lá na 234, ver se é lá mesmo. Dos Médiuns. Então, vamos aumentar aqui um pouquinho também o nosso tamanho aqui para todos nós lermos em conjunto o que Allan Kardec, o que a doutrina espírita define, né, como médium. Vamos lá, rememorar. Dalvi? Oi? É o Wendel aqui. Oi, Wendel, tá tudo bem? Tem uma setinha aqui do lado dessa barra onde você corre o texto? Ah, setinha, aqui. Clica aí. Pronto. Ok, cliquei. Você ganha mais área de visibilidade. Sim, Wendel. Muito bem, amigão. Então, vou botar aqui 250. Provavelmente funciona agora. Aí. Mas vocês conseguem ler tudo aí? Conseguem, né? Então, ótimo assim. Olha só o que Allan Kardec fala, pessoal, depois de muita pesquisa prática, né? Todo aquele que sente num grau qualquer, atenção, num grau qualquer, a influência dos espíritos é por esse fato médium, ok? Então, nesse aspecto, ele continua, essa faculdade é inerente ao homem, ou seja, ela é característica do ser humano, ela é inata no ser humano, todo ser humano, de alguma forma, sente. Não constitui, portanto, um privilégio exclusivo. Por isso mesmo, raras são as pessoas que dela não possuem alguns rudimentos. E Allan Kardec conclui, pode-se, pois, dizer-se que todos são mais ou menos médiums. Tá certo até aí? Tá claro, né? Aí Allan Kardec, então, ele vai adiante e nos auxilia o entendimento, afirmando, todavia, usualmente, quer dizer, de forma comum,
Assim, só se qualificam aqueles em quem a faculdade mediúnica se mostra bem caracterizada e se traduz por efeitos patentes de certa intensidade, o que então depende de uma organização mais ou menos sensitiva. Tá claro? Então, voltando aqui a Allan Kardec, quando ele está falando dos médiums que compreendem a gravidade do mandato que se acham investido, Allan Kardec está se referindo naturalmente a essas pessoas em quem a faculdade mediúnica ela é ostensiva, ela é, como ele fala aqui, né, se mostra bem caracterizada e efeitos patentes, quer dizer, efeitos visíveis, efeitos comprováveis. Esses são os que aqui no Evangelho segundo o Espiritismo, Allan Kardec se refere àqueles que reencarnam com mandato mediúnico. Tá certo? Tudo bem até aí? Então, essa é a noção básica de o que Allan Kardec está falando. Naturalmente, quando nós estamos aqui nos referindo aos médiuns com mandato mediúnico, não quer dizer que todos nós que estamos com algum tipo de rudimento de mediunidade não devamos fazer um uso mal ou um uso inadequado da nossa condição mediúnica. Percebem? Independente de ser mandato mediúnico ou de ser uma mediunidade mais rudimentar, o uso dela, fundamentalmente, tem que ser orientado para o bem. À medida que um médium mais rudimentar vai se capacitando em termos de conscientização e ação no trabalho mediúnico, é bem provável, a lógica diz assim, que em reencarnações futuras ele possa vir com uma atividade mediúnica mais expandida, porque está se tornando mais confiável para o trabalho da disseminação do bem, como os Espíritos falam aqui, né? Reconduzir-nos ao bem e não para ficar favorecendo a ambição e a cupidez. Essa é a noção básica. Tudo bem até aí? Voltando, então, ao nosso texto, agora nós entendemos que aqui, quando a nossa irmã se está falando sobre o médium, está falando desse contexto mediúnico. Tudo bem? Agora, então, vamos ao nosso texto inicial. Aproveitando a dica do Wendel, vamos aumentar o nosso espaço aqui. Muito bem, Wendel, muito obrigado. Então, vamos lá. Era véspera dos dias carnavalescos na terra no Brasil, nas terras brasileiras, época de intensos labores entre as dimensões da vida física e espiritual. Alguém de vocês já leu algum livro espírita, livro mediúnico, relatando as atividades dos espíritos do bem durante o carnaval? Não? Existe um livro do Divaldo Pereira Franco, se não me falha a memória, chamado Tramas da Obsessão, se não me falha a memória. Eu acho que me falha a memória, mas vamos fazer de conta que é esse. Então, Onde ele... Oi, Conceição. É um doutor Bezerra. É isso, é esse mesmo. Mas eu não me lembro o nome do livro, você lembra? Loucuras e... Loucura e Obsessão? Não. Não lembro o nome, o título também não. Mas é doutor Bezerra. Isso. Através do Divaldo, não é isso, Conceição? Eu não tenho muita certeza, não, mas eu acho que sim. É o que fala sobre carnaval. Isso. Estamos na área, hein? Ô, meu amigo, como é que vai, Almir? Tudo em paz? Beleza. Só falta o violão, hein, Almir? Uma hora a gente vai fazer uma graça. Vai ser muito legal, vai ser muito bacana. Tá bom. Um abraço, Almir. Um abraço, Jotinha. O Jotinho acho que não está aqui hoje, não. Eu não me lembro de tê-lo visto aqui, não. Acho que não. Então dá um abraço a todo mundo aí. Valeu, Almir. Um abraço.
Aí o que acontece, gente? Nesse livro, a narrativa mostra que, durante o carnaval, os espíritos superiores se organizam e armam, né, tendas, barracas, acampamentos em áreas espirituais junto aqui da Terra para auxiliar na tentativa de reequilíbrio e de proteção dos encarnados que, às vezes, por invigilância, né, acabam exagerando nas atitudes e, infelizmente, né, em muitas situações, gerando consequências graves e de resgates de longo prazo, até em reencarnações consecutivas. Para vocês terem uma ideia, nesse livro, num determinado momento, o Dr. Bezerra de Menezes conta que ele foi chamado às pressas para um caso de um acidente de carro, de um veículo, né? E tinha desencarnado, acho que 2 ou 3 pessoas. E então é narrado, gente, a ação dos espíritos, eu não sei nem que adjetivo eu utilizaria para esses espíritos, né? Espíritos inferiores, espíritos infelizes, espíritos às vezes até meio malignos mesmo. Um deles, ele recolhe o espírito de uma jovem desencarnada naquele momento para fazer uso daquelas energias vitais ali ainda em momentos posteriores para fins, sabe-se lá Deus quais fins seriam. E o Dr. Bezerra de Menezes, então, que está ali naquele momento, ele acompanhando esse contexto, ele chega de frente ao espírito que estava segurando já a jovem desencarnada, né, o espírito da desencarnada, vou falar dessa forma, né, para levar. E o Dr. Bezerra de Menezes se põe perante ele e começa a conversar com ele no sentido mais cristão e mais fraterno, para tentar fazer com que ele deixasse aquele espírito daquela jovem ali, né? E o espírito resistente ao bem, ele se recusa. E o Dr. Bezerra de Menezes, segundo a narrativa do livro, ele continua naquela paciência, naquela benevolência caridosa durante um certo tempo, e quando ele percebe que aquele espírito não ia ceder de jeito nenhum, segundo a narrativa, ele simplesmente se concentra e fala assim: em nome de Jesus, deixa essa criança aí. E o espírito sofre um choque, e nesse choque o espírito é arremessado não sei aonde, e o Dr. Bezerra de Menezes então recolhe aquela criatura. Isso para demonstrar, como a irmã se começa a dizer aqui, os intensos labores que os espíritos bondosos desempenham durante esse período de festas desenfreadas, né? Festas onde, na própria sinonímia do carnaval, né, a carne nada vale. Então, né, é um entregar-se completamente inconsciente aos prazeres da carne, quaisquer que eles sejam. E os espíritos superiores, então, os bons espíritos, os espíritos trabalhadores no bem, né, vêm, então, fazer esse processo. E como nós vimos, os grandes, os superiores, os poderosos espíritos também vêm. Então, era a véspera lá no plano espiritual e o pessoal estava se preparando. O Hospital Esperança, por inteiro, aprontava-se para o momento tormentoso. Observem o adjetivo da irmã-se, tormentoso. Um momento de tormentas, né, de tempestades, de escuridão, que aí vinha com aqueles 3, 4 dias adiante. Cooperadores de várias funções eram convocados em colônias e postos próximos, no intuito de prestarem serviço extra à nossa comunidade. Nosso regime é plantão permanente. No plano espiritual equilibrado e bom, né, as funções de trabalho elas são desse tipo aqui, ó. Plantão permanente, hora extra no bem e por aí vai. Como o André Luiz lembrava lá no livro
nosso lar, né? Bônus hora para quem trabalha além do que lhe é devido, né? Do que é necessário. Então, eles começaram a convocar, né? Pessoas, espíritos, né? Trabalhadores, e eles lá o tempo todo. Essa questão de plantão permanente para espíritos no plano espiritual, gente, é que a gente às vezes tem uma certa dificuldade de entendimento, porque aqui na Terra, enquanto encarnados, os nossos corpos físicos, eles precisam de descanso, né? Então, daqui a 1 hora, 2 horas, 3 horas, não sei quantas horas, nós vamos mesmo dormir, né? Vamos relaxar e vamos nos entregar ao sono refazedor do nosso corpo físico. No plano espiritual, para espíritos que já alcançaram um certo grau de equilíbrio, o descanso físico, como nós conhecemos aqui, ele quase que inexiste. Então, o espírito, ele passa a se dedicar mais profundamente àquelas ações, àqueles trabalhos, aquelas atividades que lhe dizem mais respeito, com as quais ele mais se afiniza, e nesse afã ele utiliza quase que a integralidade do seu tempo. Espíritos como nós, que quando desencarnarmos, ainda estaremos bastante ligados à matéria, então a gente vai querer dormir no plano espiritual também, vai querer descansar, e é natural que seja assim, até a gente alcançar esses padrões espirituais mais avançados, que ainda não conseguimos. Mas quando nós chegamos a isso, como ele fala aqui, o regime é plantão permanente, né? Haja vista, quem lembra também do livro Nosso Lar, o André Luiz, né? Depois, logo depois que ele digamos assim, reconduzido ao nosso lar, lembram lá, no momento ele sonha, ele dorme, sonha, e no sonho ele sonha com a mãe, ele vai se reencontrar com a mãe no plano espiritual mais avançado, em sonhos, no plano espiritual. E depois que ele se equilibra, que ele se reorganiza mentalmente, espiritualmente, emocionalmente, aí ele começa o trabalho no bem. E ele chega nesse ponto aí de trabalho quase que continuado, né? Então, lá no Hospital Esperança, para quem não sabe ou ainda não lembra completamente, o Hospital Esperança é, vamos falar assim, a réplica do Hospital Espírita de lá do Triângulo Mineiro, que foi construído, né, espiritualmente, e o doutor Inácio, que é um dos seus orientadores do hospital, e mais uma quantidade enorme de bons e superiores espíritos que estão lá. Então, lá nesse hospital, como nós acabamos de ver, estava tendo aquele ajeito, né, de preparação para os dias tormentosos que estavam por vir. Encontrávamos na tarefa de acolhimento a novos corações em sofrimento no pavilhão dirigido pelo bem-humorado Dr. Inácio Ferreira. Então, a irmã estava trabalhando lá no pavilhão que o Dr. Inácio dirigia com seu bom humor. Médiuns e mais médiuns se aboletavam nas enfermarias em condições das mais lamentáveis. Então, aqui são médiuns que foram médiuns enquanto encarnados e que, desencarnados, em algum momento, foram recolhidos, foram acolhidos, foram resgatados e estavam no processo de readaptação ao plano espiritual, e ela diz aqui claramente, né, em condições das mais lamentáveis. Assim é a transição daqui da Terra para o plano espiritual. A experiência de um dia nesse setor oferece-nos material para um livro de vastas proporções, considerando a grandiosidade das experiências ali recolhidas. Dr. Inácio, com a devoção de sempre, atendia com louvor. Percebia-se nitidamente em sua face o desgaste proveniente das lutas daqueles dias, mas continuava firme e gracejante. Em certo momento, fomos à ala que se compunha dos pacientes em condições medianas de melhoria. Chegamos juntos, Dr. Inácio, sempre acompanhado por outros especialistas da vida psíquica, padioleiros e auxiliares.
a equipe fazia-se de 9 cooperadores, na qual também incluíamos. Então, a gente vai observando aqui, né, que lá no plano espiritual, a noção de médico, ela é um pouco mais extensiva, um pouco mais abrangente do que a noção de médico aqui na Terra. Olha só o que ela fala, né? Especialistas da vida psíquica. Então, lá são médiuns de perispírito, né? Médiuns de funções energéticas, médicos de funções energéticas, médicos de alma, né? E aí nós vemos quanto que a medicina se aproxima da noção sacerdotal do evangelho, né? Quando o médico assim se conscientiza e passa a exercer a sua atividade como médico de alma, né? Que é exatamente como nós aprendemos já na doutrina, né? É a mente que coordena o perispírito, que coordena o corpo físico. As doenças que desembocam no corpo físico, na verdade, são desarmonias, são desequilíbrios que têm sua origem 90 e tantos % no campo mental da criatura, e vai se desenvolvendo, né, sintomas no corpo energético e depois sintomas no corpo físico. Então, se aqui na Terra nós temos já uma série de terapias que começam a trabalhar esse contexto do todo do ser humano, no plano espiritual isso é extremamente mais avançado. Então, passamos a ter esses especialistas da vida psíquica, né? Então, ela começa aqui a falar para nós que eles estão vendo lá médiuns em condições medianas de melhoria, ou seja, não estão completamente apagados, né, espiritualmente. E aí, então, ela deve começar aqui agora a falar algumas coisas. Por exemplo, Júlio, médium recém-desencarnado há alguns meses, padecia naquele instante de crises vigorosas no campo mental que o assaltavam com ideias atormentadoras em torno dos vícios carnais. Então, vejamos aqui um médium recém-desencarnado que ainda estava, né, sofrendo as consequências de atitudes ou comportamentos enquanto encarnado. Então, a equipe dividiu-se em duas e ficamos com o nosso diretor naquela tarefa de socorro. Júlio mostrava-se inquieto, como se fosse desfalecer, desmaiar, né? Perder os sentidos. Uma energia de coloração fraca na cor acinzentada, com pequenos filetes arroxeados ao centro, emanava de sua garganta em direção ao corredor central daquela ala. Olha só que coisa interessante, gente. Da sua garganta saía uma energia cinzenta com pequenos filetes arroxeados ao centro. Então, emanava da garganta dele essas energias estranhas, né, em direção ao corredor central daquela ala. Doutor Inácio deixou os auxiliares tomando providências ao sofredor e solicitou-me não perder a clarividência daquela hora, a fim de seguirmos a faixa vibratória que havia detectado. Clarividência. Também nos livros do André Luiz, no caso eu acho que é o livro Os Mensageiros, se não me falha a memória, os espíritos falam que quando espíritos bons, gente, espíritos no plano espiritual superior, a fim de auxiliarem com segurança, com eficiência, com presteza, eles só conseguem fazer isso, auxiliar os encarnados e também aos desencarnados que precisam de auxílio, eles só conseguem fazer isso se eles tiverem a capacidade espiritual de adentrar no campo mental das criaturas. Para isso, é necessária uma evolução espiritual razoável, mas também assistência magnética espiritual para esses colaboradores. Nesse livro, André Luiz ele comenta isso, que ele
e um outro auxiliar, o companheiro dele lá, eles passaram por esse processo de magnetização no plano espiritual, e a partir daí a sua capacidade de clarividência, essa percepção mental da energia das pessoas e das coisas e dos ambientes se tornou muito mais clara. E esse tipo de situação ele exemplifica no livro, informando que, quando eles vieram para o plano da matéria para realizar trabalhos de assistência, pela primeira vez ele via nas construções terrestres, nos prédios, né, nas fachadas, uma série de manchas escuras, móveis, que se deslocavam nos ambientes materiais, coisas que ele nunca tinha visto antes. E aí, o seu orientador naquele livro explica que aquilo ali sempre existiu, só que eles não tinham, até aquele momento, o desenvolvimento psíquico suficiente para perceber aquilo. E o que eram aquelas manchas escuras? Eram as emanações infelizes das mentes dos encarnados. Eu não sei se acontece com vocês, mas com muitas pessoas acontece, de você passar por uma determinada região, uma rua, entrar em algum tipo de ambiente físico e se sentir desconfortável. Você está, digamos assim, até em prece, está com a sua ambiência espiritual bastante equilibrada, e você penetra nesse ambiente e você se sente meio que desconfortável. De alguma forma, você está registrando essas emanações mentais infelizes. Então, aqui nesse caso, só estou contando isso para a gente voltar aqui no caso da Hermance, né? O doutor Inácio pediu a ela não perder a clarividência a fim de seguir aquela faixa vibratória que eles haviam detectado. Por quê? Porque a Hermance já tem desenvolvimento psíquico equilibrado, né, e harmonizado suficientes para, uma vez que deseje, começar a fazer esse tipo de acompanhamento. Andamos por mais de 100 metros rumo às dependências de maior dor, nas quais eram colocados os doentes mais graves. Notamos que a coloração daquela exalação energética tomava conotações mais fortes e podíamos agora ouvir vozes que saíam dela com clareza de definição, cujo teor era um pedido desesperado. Então, não sei se vocês estão conseguindo entender, mas saía da garganta delas energias cinzentas, rocheadas, e eles foram acompanhando e viram que elas se dirigiam nesses lugares de espíritos sendo atendidos com muito maior desequilíbrio. E ela fala que, juntamente com aquelas energias, ela começou a ouvir vozes que saíam da própria energia, né? Agora com a capacidade até de perceber melhor o que dizia. Seguindo a trajetória indicada por aqueles raios de baixo teor, que realmente assim são, né? Chegamos até um quarto onde estava sendo atendido um jovem. Medidas de contenção e calmaria eram tomadas para beneficiá-lo. Foi uma tarefa longa que pediu-nos muito amor, né? Ou seja, a necessidade de acalmar alguém que estava em uma situação bastante desarmonizada. Já um tanto mais refeito, aproximamos daquele coração sofrido que se dirigiu ao doutor Inácio. Doutor, não vou aguentar isso. Esse tratamento não é para mim. Se acalme, Eusébio, para não perder a ajuda dessa hora. E ele falava, desse jeito eu vou enlouquecer. Você está no lugar certo, então, porque aqui somos todos mais ou menos loucos. Esse é o doutor Inácio. Esse é o humor que ele tem para lidar com as situações e com as pessoas, tá vendo só? Eu vou enlouquecer, meu querido, fica tranquilo, que todo mundo é mais ou menos assim mesmo, né? Mas é que esse tipo de
como é que a gente pode dizer, de alegria, né? Mas é uma alegria equilibrada, uma alegria elevada, né? Preciso de pelo menos uma encostadinha. Vamos ver o que ele quer dizer com isso, né? O Senhor não vai poder fazer isso por mim? E para onde foi levado o Júlio? Olha aí, pessoal. Por que esse arrancão de uma só vez? Nós nos darmos tão certo. Então, estamos percebendo que o Eusébio aqui tem uma ligação espiritual com o Júlio e, pelo que parece, da garganta do Júlio saiu alguma coisa que parece que era preciosa aqui para o nosso Eusébio. Vamos lá adiante para ver se a gente consegue entender melhor isso aí. Não irei lhe dar todas as informações que você quer saber. Quanto à encostadinha, poderei providenciar, mas dependendo de sua recuperação. O senhor fala sério? Alguma vez eu falei algo brincando? Ele fala sempre brincando, e aí fala assim, eu já falei alguma vez brincando alguma coisa, rapaz? O doutor Inácio, para mim, deu uma piscadela de puro humor. Mas quem servirá a mim, doutor? Palavra bonita você usou agora. Realmente utilizaremos um outro instrumento, mas ele nada mais fará do que servi-lo nas suas necessidades. Por quanto tempo poderia ficar ao lado dele? 15 minutos. Mas, doutor, isso não vale nada, não dá para fazer nada nesse tempo. Exatamente. Você não vai fazer nada. Quem vai agir dessa vez é o médium sobre você e não o inverso. Começaram a perceber a encostadinha do que se trata? Então, parece aqui até agora que nós estamos diante da seguinte situação. O Júlio era o médium encarnado e o Eusébio, o espírito desencarnado. E o Eusébio, de alguma forma, ele usava de uma condição de encostar na garganta do médium para fazer alguma coisa de uso de algum tipo de substância ou coisa parecida que o médium gostava. Como o médium desencarnou, o espírito também foi recambiado para o plano espiritual. E o médium está lá sofrendo na sua garganta alguma coisa que está ligada a esse rapaz aqui. Está claro isso para vocês? Porque o que ele falou aqui? O rapaz queria dar uma encostadinha e o doutor Inácio falou que vai ajudar ele. Aí o que o doutor Inácio falou assim? Vai ter um outro instrumento, ou seja, um outro médium, né, que vai te ajudar. Mas por quanto tempo? Ficarei ao lado dele 15 minutos. Ou seja, ele falou assim, isso não vale nada, podia ficar, não dá para fazer nada nesse tempo. Ou seja, 15 minutos para essa encostadinha, né, do Eusébio, desencarnado, espírito, num médium encarnado. Aí ele falou assim, é isso mesmo, você não vai fazer nada, dessa vez é o médium que vai fazer sobre você. Mas como, doutor? Isso vai me apaziguar as sensações? Porque a retirada da proximidade dessa convivência mútua entre imperfeitos, essa separação provoca uma crise possivelmente de abstinência. As sensações não são mais satisfeitas, né? E aí, nesses 15 minutos, o doutor Inácio falou assim, vai ser muito melhor do que você imagina. Será um remédio temporário que vai te fazer enorme bem. Mas, como já disse, você terá que mostrar o mínimo de condições para conseguirmos a autorização. Autorização? Sim, aqui nada acontece sem autorização. Ou você acha que vai poder continuar suas obsessões como bem quer? Olha aí, é isso mesmo. Se for assim, tenho que te dar alta, porque o que não falta na Terra é gente querendo ser obsidiado. Não consigo entender, não consigo. Entenderá. Você é um rapaz esperto e inteligente.
Dentro de 3 dias, retornarei aqui para saber o seu estado. Antes disso, nem pensar, porque o ambiente da Terra não está para qualquer um nesses dias carnavalescos. A preferência é para os antigos chefes e negociadores, entre aspas, né? Chefes e negociadores, que serão, muitos deles, socorridos nas várias atividades erguidas nessa época. Notei que Eusébio, aqui irmã se falando já, né? Notei que Eusébio era um paciente em recuperação lenta, porém auspiciosa, ou seja, com possibilidades boas de recuperação, né? Ao sairmos da ala, tivemos alguns breves momentos de conversa e então pude me inteirar dos detalhes. Agora vamos ver aqui a explicação, né, do que o nosso doutor Inácio vai dar para a irmã, que na verdade é uma explicação para nós, que de alguma forma já percebemos no contexto geral do que se trata, né? Veja só, irmãs, ainda há quem pense nos centros espíritas que nós podemos fazer tudo por aqui no mundo das almas. Ou seja, no plano espiritual pode tudo. Com essa tese absurda, muitos trabalhadores e grupos inteiros têm se afastado da mediunidade socorrista, alegando que o plano espiritual pode atender a tudo sem participação humana. Vocês já viram esse tipo de conversação, pessoal? Do pessoal assim, não, na mediunidade, quanto mais avançar na mediunidade, não vai precisar mais de incorporação, não vai precisar mais de atendimento aos espíritos, porque os espíritos superiores vão fazer tudo. O médium usa só a sua mente para poder fazer o trabalho. Você já ouviu isso em algum lugar? O pessoal esquece, né, Dalvi, que o choque anímico é um instrumento fundamental, né, para esse tipo de tratamento. Exatamente, Denilson, exatamente. E aqui, né, os espíritos do plano espiritual estão lembrando exatamente isso. Olha, a atividade mediúnica, né, tem que continuar, precisamos da participação humana. As energias dos encarnados, elas são muito próximas das energias dos desencarnados mais recentes ou mais ligados ao mundo material. Então, os espíritos superiores, eles não conseguem acesso aos desencarnados porque eles estão muito ligados ao plano material. Daí a necessidade de pessoas, médiuns, que doem suas energias para que esses desencarnados ligados ao mundo material possam se manifestar e aí receber esses choques, né, anímicos, que o Denilson bem lembrou, para poder começar o trabalho de reequilíbrio, né? Então, a irmã se fala, compreendo, doutor Inácio. E aí ele fala, mal sabem os homens o que significa para milhões de corações apegados à matéria o simples contato com o corpo físico de um médium. Olha só, hein? Então ela fala, não seria o caso de enviarmos algo por escrito aos nossos irmãos da Terra? E aí a irmã está pensando exatamente nisso que ela acabou fazendo, né? Escrever sobre isso para que os encarnados entendam, né? E o doutor Inácio fala assim para ela, se você quiser abrir o véu, né? Vai em frente. Eu, de minha parte, tenho levado as informações que posso. Todavia, já vejo um monte de lenha armada entre os puristas da doutrina para assar o médium e o espírito. As palavras do doutor Inácio são muito engraçadas. Já há quem diga no plano físico, depois das obras que enviei, que o doutor Inácio não ficou louco quando no sanatório de Uberaba, mas a sua loucura surgiu depois de morto. Que nada, doutor, é que tudo tem a sua hora. Contudo, se desejar transpor às convenções, explique esse fenômeno, que esse fenômeno assemelha-se muito com o vampirismo, no qual os espíritos sugam forças e sensações dos corpos físicos. A diferença é que fazemos um trabalho de alocar o desencarnado nas energias grosseiras emanadas do corpo do médium, no intuito de aplacar necessidades muito específicas de almas ainda muito presas às sensações. Então, né, é exatamente isso que ele está fazendo, é dar esse choque para ver se ajuda, né?
Então, ela pergunta, isso não dá um efeito contrário? Ou seja, a entidade auxiliada não ficaria com mais desejo ainda de continuar cultivando essas impressões? Aí, o doutor Inácio explica. O corpo físico, para quem dele não se desprendeu mentalmente, pode ser chamado de um vício. Talvez, irmã, se o mais velho vício de todos, exclamou o experiente diretor em tom quase poético. Por quê? Enquanto encarnados, o corpo físico ele é o nosso objeto de aprendizado. Mas se nós começamos a idolatrar o corpo físico, a adorar o corpo físico mais do que o equilíbrio espiritual precisa e requer, nós começamos a ficar viciados no corpo físico. E olha só o que ele fala, talvez o mais velho vício de todos, o vício das sensações do corpo físico, não é? E aí ele fala, ela pergunta, né? A psicofonia, então, ainda é uma mediunidade muito necessária. Será isso? Então ele fala, olha só, pessoal, não é psicofonia, é incorporação mesmo. E não se assuste de dizer. Como falam os ubandistas, sem nenhum exagero, os médiuns nessas circunstâncias se tornam cavalos. Já ouviram essa expressão, né? Na Umbanda? O médium é um cavalo do que o espírito monta em cima dele. Então, no caso da incorporação, é exatamente isso que vai acabar acontecendo, né? É uma junção de energias materiais muito fortes entre o desencarnado e o encarnado que está executando a tarefa de assistência equilibrada no bem. E aí pergunta a irmã, não corre o risco de lhes fazer mal, né, essas energias desequilibradas dos desencarnados, fazer mal ao encarnado que trabalha no bem? Então, ele fala assim, boa pergunta, amiga, boa pergunta. Se isso for uma possibilidade, então nem tentamos. Por quê? O que ele está falando aqui? Que eles vão trazer o espírito desencarnado, desequilibrado, para um médium. Então ela perguntou, mas vem cá, não pode fazer mal para o médium? Aí falou assim, olha, se for uma possibilidade do espírito fazer mal para o médium, então a gente nem tenta. Tamanha é o cuidado dos espíritos superiores e bons, né, com relação ao atendimento e ao trabalho espiritual e à proteção daqueles que aqui na Terra se encarregam do trabalho no bem. E o que é que determina a questão se vai haver ou não um risco na incorporação mediúnica? A resposta, a qualidade do médium. Lembram, lá no início, o trecho que ela escolheu de Kardec? Aquele que, médium, compreende a gravidade do mandato que se acha investido. Essa é a qualidade do médium ao qual a nossa querida irmã se traz para nós a orientação do nosso doutor Inácio. O que determina a questão do médium não sofrer com a influência do espírito? A qualidade do médium. A capacidade de se conduzir com equilíbrio e com, né, essa noção do mandato, da responsabilidade do mandato que estão realizando. Já pensou se eu vou colocar uma criatura como Eusébio, que foi um alambique ambulante, ao lado de um médium que adora bebericar um uísque? Olha só a questão. Então, se o médium já tem o vício e os espíritos trazem um espírito viciado para perto do médium que também é viciado, o que vai acontecer, gente? O médium vai ser mais estimulado ainda a beber. Então, vai prejudicar o encarnado e não auxiliar o desencarnado. Entenderam? Então, pessoal, já são 21h04, então nós vamos fazer o seguinte, nós vamos parar por aqui. Tá certo?
Nós vamos parar por aqui e vamos voltar ao nosso compartilhamento, que já nem sei mais como é que eu faço isso. É que eu saio daqui, peraí. Aqui, interromper o compartilhamento. Isso. Pessoal, algum comentário da parte de vocês até esse momento que nós vimos aqui agora? Dalvi, Muito bom. a gente só repara que pequenos detalhes que passam despercebidos para a gente, realmente na espiritualidade, contam bastante, né? Tem que ter uma percepção muito boa para poder entender. É verdade. E não é falta de elucidação, né? É falta de esclarecimento, né? A gente sabe muito bem disso. O quanto os espíritos, né? Através dos livros, através das reuniões mediúnicas sérias também, eles trazem as informações, né? Aí a gente vai deixando de lado, vai ficando cada vez mais complicada a situação, não é isso? Às vezes nem deixar de lado, simplesmente interpretamos da nossa maneira, né? Como nos convém, né? Como nos convém, exatamente, Denilson, exatamente. A gente tem esse tipo de necessidade ainda, né? Mas muito bem, então é isso, né? Vamos fazer o seguinte, então, na semana que vem a gente continua com a saga do aprendizado mediúnico, né? Visto pela ótica do plano espiritual. Tudo bem? Ok. Quem é que poderia fazer, então, a nossa prece de encerramento, por gentileza?